Eu falei, mãe, eu não vou aguentar. A minha mãe falou assim, Bruna, você esperou quase 4 anos para casar. Você orou, você buscou. Para a primeira luta no seu casamento, você já entregar assim pro diabo? Uhum. Olá, pessoal. Estou aqui hoje com um testemunho fortíssimo. É de uma irmã da nossa igreja, um casal de Deus, pessoas que servem a igreja, pessoas que nos fazem crescer como casal, como cristão. É um casal maravilhoso, uma família maravilhosa que foi marcada de certa forma e curada por algo lá do passado e que hoje está aqui para dar um testemunho forte para a gente. E todos esses testemunhos que eu tenho trazido aqui nos podcasts é para dizer o seguinte, que quando nós caminhamos com Jesus, tudo tem jeito. Tudo se resolve. Basta nós crermos, basta nós buscarmos os lugares certos, as pessoas certas, acreditarmos, voltarmos para a palavra, voltarmos para Deus e que o deserto ele tem fim. E muitas das vezes o deserto ele serve para nos forjarem, servem para criar testemunhos fortes para que esses testemunhos ajudem pessoas que estão passando nesse momento por desertos. Então eu estou aqui com a Bruna, esposa do Renan, mãe do Gabriel, que tem um testemunho forte para nos trazer em relação à traição. E assim, tem muita coisa, tem muitos detalhes desse depoimento dela, de cura, de resiliência, de força, de fé, de muita coisa que vai nos ajudar aqui no dia a dia. Bruna, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, ter coragem de falar, de se expor, né? O que você vai falar aqui é muito forte, é algo pessoal seu, mas eu não tenho dúvida que vai acrescentar na vida de pessoas, vai ajudar a salvar casamentos, relacionamentos, famílias. Então, te agradeço pela coragem, te agradeço por ter aceitado o convite. E que você fale para nós aí sobre tudo isso que você passou. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui através de você, né, por esse convite que você nos fez. Sim. E só louvo a Deus por essa oportunidade, porque eu creio que tudo tem um propósito, né? Com certeza. Então, eu sei que tudo que o Senhor fez na minha vida não foi para parar em mim, né? Foi para poder edificar outras vidas e para poder fortalecer as pessoas, porque testemunho, ele edifica a nossa fé. Isso. E a gente não pode ficar calada. Não. Né? A gente precisa testemunhar o que o Senhor fez para que as pessoas venham perseverar em oração, que elas venham confiar em Deus. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Amém. E com certeza, porque os nossos testemunhos, eles clareiam, são luz em meio às trevas, são luz em momentos que as pessoas enxergam que não tem mais jeito, né? Que o meu casamento acabou, que a minha vida acabou, eu não consigo sair das drogas, eu não consigo sair disso aqui, e de repente vem esses testemunhos falando que sim, que tem jeito sim, que basta nós pegarmos na mão de Jesus, sim, na mão de Deus, e seguirmos conforme a palavra, né, que é a Bíblia, e que tem jeito sim. Sim. E que essa vida que em termos nós passamos por ela foi somente um aprendizado. Sim. E eu falo sempre que Deus não perde nada, Ele aproveita tudo. É verdade. Né? Agora me conta assim, me conta da vida de vocês, como se conheceram, e começa a partir do dia que vocês se conheceram, para a gente entender um pouquinho da vida de vocês e também o que você tem para falar para nós. Tá.
Então, eu e meu esposo nos conhecemos muito novinhos, né? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. De 12 para 13 anos. E ele tinha 14 anos. 14. Nos conhecemos na igreja. Só que, assim, por eu ter vindo já de um histórico familiar, assim, que a minha mãe não deu certo com ninguém, somos 4 filhos, cada um filho de um pai. E eu via se repetindo na vida da minha irmã, com esses 12 anos, quando eu vi isso acontecendo, eu coloquei assim, falei, Senhor, essa maldição que tem acompanhado a minha mãe e tem passado de geração vai ser quebrado na minha vida, porque meu primeiro namorado vai ser meu marido até o Senhor voltar. Olha só, gente, a importância disso, hein? Eu fiz um voto com Deus. Isso era praticamente, você estava profetizando a sua vida. Sim, eu tinha 12 anos. E eu não tinha noção das coisas, mas como eu não achava normal aquilo, eu falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Então, meu primeiro namorado vai ser o meu marido até o Senhor voltar. E eu não tinha conhecido o Renan ainda, né? Aí eu comecei na igreja. Aí eu comecei na igreja porque eu aprontava. E eu tinha meu irmão mais velho, que ele me corrigia. Então, por medo de apanhar, eu comecei na igreja. Olha só. E aí eu comecei a ir, eu orava. Com um tempo muito rápido, assim, menos de um ano que eu estava, eu conheci o Renan. Aí começamos a orar, né? Ele falou que estava gostando de mim. E começamos a orar porque eu sabia que não tinha idade para namorar. Então falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu tô gostando de um menino na igreja. E a gente só tá orando. Não tem nada de errado. Porque assim, meu irmão, ele ficou muito bravo, né? Na época, ele falou, você não tem idade pra namorar? E falou um monte de coisa com o Renan. Na época, meu sogro também não gostou, porque o Renan, novo, né? Então, não tinha idade pra namorar. Com toda a razão. Mas aí, eu já tava tão certo do que eu queria, que eu começava a orar, fazer desafio com Deus. Assim, Senhor, se é da tua vontade, ele vai chegar até mim. Aí ele chegava e falava comigo. Aí eu começava a fazer propósito com ele. Vamos orar todo dia meia-noite? Vamos orar todo dia 3 horas da manhã? Sabe? Comecei a orar, vamos orar. A gente já falava sobre casamento. Na época, eu já tinha feito 13 anos. E aí, estávamos em um ministério. E aí, ele foi para outro ministério. E passou um tempo, quando foi de 14 para 15 anos, nos noivamos, né? Ele mudou de estado, né, que os pais eram pastores, ele mudou de estado e ele acompanhou o pai dele, né, os pais. Início eu morava em Minas e ele em São Paulo. Aí quando foi com 16 anos nos noivamos, 15 anos mesmo começamos a namorar, né. Aí com 16 anos nos noivamos e quando faltava, que eu tinha feito 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, nos casamos. Pra mim, assim, era um sonho sendo realizado, né? Porque meu primeiro namorado, aquela coisa de príncipe encantado, né? Que a gente tem. E aí, pra mim, aí fomos pra lua de mel e tudo. Com menos de uma semana de casado, faltava um dia pra completar uma semana. Na sexta-feira, meu esposo fala comigo que no noivado, durante o período do noivado, que ele tinha me traído. E que a moça estava grávida. Meu Deus. De gêmeos. Aquilo pra mim, assim, desabou. Parecia que era um pesadelo. Falei, como assim? Eu esperei tanto tempo e... Meu Deus do céu, não acredito que você fez isso comigo. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Porque minha vontade era de ir embora. Falei, não casei pra ficar nessa situação. E eu já tava longe, né, da minha família, porque eu casei em Minas, mas eu fui morar em São Paulo. E aí, Marcos, assim, pela nossa liderança na época, foi instruído não falar nada pra ninguém, né? Pra não trazer vergonha, pra não, né, expor. Aí eu falei, mas pra minha mãe eu preciso falar. Eu não vou falar, assim, com certeza, pra minha você família. precisava desabafar com alguém. Precisava, porque senão... Você explodiu, hein? Sim. E eu falei com a minha mãe. Só que, assim, minha mãe, ela foi tão usada por Deus, porque se minha mãe tivesse aberto a porta da casa dela, pra mim eu teria ido. Eu falei, mãe, eu quero ir embora porque aconteceu isso e isso e eu não vou aguentar ficar aqui, mãe. Porque a menina, ela ia na igreja com barrigão, então, sabe? Eu falei, mãe, eu não vou aguentar. A minha mãe falou assim, Bruna, você esperou quase 4 anos pra casar. Você orou, você buscou. Pra primeira luta no seu casamento, você já entregar assim pro diabo? Aí eu falei, pronto. Agora eu não tenho nem a casa da minha mãe. E aí eu falei, pronto, Senhor, eu vou ficar. Graças a Deus que o Senhor usou minha mãe para poder me dar essa palavra, que eu caí em si, eu falei, não, eu fiz um voto com o Senhor. E vamos lá.
A sua mãe teve sabedoria, mas a sua mãe tinha sido separada, Sim, já tinha vários separado. relacionamentos. Sim. Ou seja, sua mãe, ela usou o quê? Creio, tá? Sim. Porque se hoje fosse para me dar um conselho para os meus filhos, eu passei por 3 relacionamentos, né? Elizabeth é meu 3º relacionamento. Se o meu filho, minha filha, meu filho, tanto é que isso até já meio que aconteceu em alguma situação. Que de alguém no relacionamento do meu filho, por exemplo, alguém chegar e falar assim, separa, resolve o problema, separa. Eu jamais daria um conselho desse para um filho meu. Jamais. Porque eu sei o tanto que é traumático, tá? O tanto que é traumático, é horrível. É uma marca que você deixa para trás, é algo mal resolvido. Então, assim, sua mãe foi muito sábia em te dar esse conselho. Porque certamente ela baseou no que ela tinha passado. No sofrimento que ela passou. E ela falou, não, eu não quero isso para minha filha. Sim. Né? E seria mais fácil, porque ainda vocês não tinham filhos, né? Sim, sim, verdade. E com isso, eu não tinha, assim, minha família, não tinha o colo da minha mãe. Eu era muito nova, uma menina, né? Não tinha passado por nenhuma luta, assim. Então eu falei, pronto, é só Jesus comigo. Porque como eu tenho um histórico de rejeição lá no passado, desde o ventre da minha mãe, que eu fui rejeitada, então foi uma situação que eu me senti rejeitada também. Porque eu não tinha o colo de ninguém. Ninguém chegou assim pra mim e falou, Bruna, eu vou orar com você. E esse trauma da infância era do quê? Era algo que você passou lá atrás, uma rejeição? Sim, porque assim, minha mãe me conta que quando ela estava grávida de mim, que ela descobriu que estava grávida de mim, a minha avó expulsou ela de casa e falou, você vai ganhar essa imundícia longe da minha casa. Não sei se você lembra que antigamente tinha uma colher tortinha que dava papinha, neném? Lembro. Lembra? Meu pai, biológico, ele tinha um pé com essa deficiência. Minha avó deu essa colher para minha mãe e falou assim, seu filho vai nascer com o pé igualzinho a essa colher. Jesus. E aí, meu pai também falava que eu não era filha dele. Então, assim, eu senti a rejeição da minha avó, carreguei nessa rejeição da minha avó e do meu pai. Então, no ventre, a criança já sente essa rejeição. Já foi provado cientificamente que sente. Sim, e aí, quando eu passei por essa situação, por eu não ter tido o apoio, assim, o acolhimento necessário que eu precisava, não tinha o colo da minha mãe pra deitar, porque eu queria só chorar no colo da minha mãe. Mas eu tava num estado, outro estado, então eu me apeguei a Jesus. Me apeguei à palavra dele como nunca. Como nunca, assim, eu falei, Senhor, eu fiz um voto com Deus, Marcos. Eu falei assim, Senhor, se um dia o Senhor restaurar o meu casamento e meu marido for um homem de Deus, eu não vou ter vergonha de dizer o que o Senhor fez. Porque eu vou testemunhar que tudo é possível ao que crê. E eu peguei a palavra. Me apeguei profundamente, porque falei, Senhor, eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor. Então, meus momentos sempre foi no chuveiro, no secreto. Eu falo assim, eu não sou cantora, eu sou adoradora, porque minha adoração começou ali no chuveiro. Às vezes eu não tinha palavras, só descia as lágrimas, mas tinha um louvor e eu começava a cantar, que era a minha oração. E as lágrimas descendo. Agora aqui, observa a situação dela. Recém-casada, morando num lugar que não tinha nenhum familiar dela, parente dela, a não ser o esposo e a família do esposo. Ela descobre, uma semana depois de casada, que tem uma mulher grávida do esposo dela. As pessoas que ela conhecem, que estão próximas delas, pedem para ela ficar calada sobre o assunto, para ela não comentar sobre o assunto, para não trazer escândalo na igreja. Para uma mulher de quê? 17 anos de idade? 17 anos. Então, imagina isso. Quantas mulheres aguentariam uma situação dessa sozinha? Só que nós temos que entender que você não estava sozinha, né? Não, de forma nenhuma. Que você tinha um Deus que estava ali com você o tempo todo e você se apegou a Ele. Sim. Aí, nesse momento, a gente vê a importância de estarmos próximo de Deus. Sim. E tinha sua mãe, que você falava com ela pelo telefone, que na verdade ela te apoiou no sentido de eu sei o que você está passando, mas não desista.
Isso. Também foi muita sabedoria da parte dela. Foi muito importante esse posicionamento dela inicial, porque assim, mudou todo o percurso. Te deu força, sim, de certa forma. E de certa forma, se ela tivesse me acolhido, eu teria ido. Entendeu? Então foi necessário. Uma menina, posso dizer uma menina, 17 anos de idade. E aí eu me apeguei muito. Eu, assim, eu só pedi a Deus sabedoria. Só. O que eu mais orei, o que eu mais busquei foi por sabedoria. Eu falava assim, Senhor, me dê sabedoria. Se o Senhor não me der, eu não vou conseguir. Senhor, me dê força. Se o Senhor não me der, eu não vou conseguir. Espírito Santo, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Então, eu me apeguei, sabe? Então, assim, fui muito humilhada, ouvia muitas coisas que eu não conseguia falar, Marcos, como eu tô falando aqui com você. Eu não conseguia falar. A pessoa começava a tocar no assunto comigo, eu começava a chorar. E eu chorava, assim, de uma forma, sabe aquela forma que você chora que fica... Sabe? Aquela soluçando. Dor profunda. Isso. E aí eu só sabia chorar. E com um mês de casado, na época, os nossos pastores tinham sido transferidos, né? Que meu esposo acompanhou meu sogro e minha sogra, né? Durante até os 7 anos de casado. Eles foram transferidos pro Pará. E eles perguntaram a gente se a gente queria ir. Eu não pensei 2 vezes. Eu falei porque assim... Porque você ia sair daquele ambiente... Sim. Porque igual você falou, que a menina grávida ia na mesma igreja, estava ali sempre. Isso. Aí eu via aquilo e eu falava, não posso falar. E pessoas que não sabiam da situação chegavam pra mim e falavam assim, nossa, você tem um mês de casado, você tá na lua de mel. E eu falava, ai, Jesus, somente você sabe o que eu tô passando passando. por tudo isso. E depois de um mês, os pastores que você acompanhavam... Foi transferido. Olha pra você ver como que Deus trabalha. Ele tirou você do local da sua dor. Sim. E assim, ele perguntou pra gente se a gente queria ir. Eu não pensei 2 vezes. Aí a minha mãe já não gostou, porque São Paulo tava do lado de Minas. Ela falou, você vai pra mais longe. Eu falei, mãe, mas é melhor pra mim. E eu fui. Até as crianças nascerem e descobrir mesmo, né, fazer exame de DNA, foi muito sofrimento. Foi um pouco tempo, um curto período, só que pra mim parecia uma eternidade. Porque até o momento que você descobriu, até as crianças nascerem e fazer o DNA, descobrir que realmente os filhos não eram do Renan, porque na verdade, gente, era gêmeos. Que era assim, era mais pesado, entendeu? Era gêmeos, então não era... Se a gente for fazer uma análise, não só a questão psicológica dele ter filho com outra mulher, da traição, mas tem a questão financeira também. Sim. Que a gente tem que entender que o filho que nasce do mesmo sangue nosso, os filhos biológicos, eles são nossos filhos, são nossa obrigação de mantermos e de conduzirmos como filhos mesmo, na verdade. Por mais que seja longe, por mais que seja de uma outra mulher, mas são os nossos filhos. Sim. E quantas reuniões foram feitas para falar assim, Bruna, você tem que aguentar, porque as crianças vão crescer, vai passar as férias com vocês. Só que eu era muito nova, Marcos. Eu não tinha maturidade de pensar nisso. Eu pensava assim, e eu? Eu ficava, e eu, Senhor? E eu? Só que eu fui buscando no Senhor sabedoria. E assim, quando eu descobri mesmo, a moça estava com 6 meses de gravidez. E assim, por ela ter tanta certeza que era do Renan, então meus sogros fizeram papel de ajudar com enxoval, fez tudo. Todo o suporte necessário meus sogros deram. Que deveria realmente ser feito, né? Sim. E assim, eles até nos pouparam disso. Porque poderia o Renan, como sendo o pai, fazer isso. Só que eles tomaram esse lugar para nos poupar. Então, eles ofereceram todo o suporte necessário. Aí, quando fez o primeiro... Aí, as crianças nasceram, nós estávamos no Pará. E tem um detalhe. Por eu ter visto depois que as crianças nasceram, né? Querendo ou não, você é vô. Você sabe que sentimento de ter neto. É totalmente diferente de filho, não é? Isso. Então, assim, eles ficaram encantados. E eu com aquela questão de me sentir assim, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! O que eu tô fazendo Imagina aqui? seu sogro e sua sogra. E também a gente não podia tirar isso deles. Sim. Né? Porque da mesma forma que eles tiveram esse sentimento, hoje eles têm um sentimento pelo seu filho. Exatamente. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente quer que pessoas não tenham certos sentimentos. Mas a gente tem que entender que amanhã pode voltar pra gente. Sim, exatamente. Né? Então, assim, eu imagino estar na sua pele. Sim. Ver eles, às vezes, vamos falar assim, naquele namoro, de certa forma,
com aquela criança, que seriam a possibilidade de ser netos, e você ali sabendo que aqueles filhos não eram seus. Nó, meu Jesus. Então, assim, mas eles fez todo o suporte, apoio necessário, sabe? Mas pela minha falta de imaturidade, Mas né? não é falta de... Você não pode falar assim, de forma nenhuma. Você tinha 17 anos. Sim, e pela falta de experiência ou de querer agradar por causa da rejeição. Eu acho que poderia falar falta de vivência mesmo. Sim. Você era muito nova. Né? E vai lá. E aí, o que acontece? Eu pensei assim, já sei. Se eu tiver um filho, vai agradar eles. Eu pensei isso. Não falei pra ninguém, só pensei. Então, eu, por minha conta, eu comecei a tomar o anticoncepcional errado. Tomava um dia, deixava de tomar 3. Tomava um dia, deixava de tomar 3. Até que, só que eu não contei isso pra ninguém. Porque eu não tava pensando, Marcos, na minha dor. Eu tava pensando em agradar. Em não ser rejeitada. Essa é a verdade. Sabe? Que eu já me sentia de uma certa forma, então eu já me sentia que eu não deveria estar ali, eu já sentia assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Era melhor. Se eu tiver um filho, eu vou fazer parte dessa família. Sim. Se eu não tiver um filho, eu não faço parte, porque o meu esposo saiu com a mulher, engravidou ela de 2 filhos, de gêmeos. Os meus sogros, minha sogra e meu sogro estão bajulando essa criança e eles não estão errados por isso, né? Até bonito da parte deles. Sim, eles fizeram todo... E de repente eu me sinto... Eu tô vivendo num lugar que não me pertence. Eu tô um patinho feio no meio de outros. Sim. E assim, Marcos, e eu falei, vou ter um filho pra agradar. E eu até fui no médico, falei, doutor, eu acho que eu não posso engravidar, porque eu tô tomando um remédio errado, eu não engravido. E ela falou assim, Bruna, você não tem problema nenhum. Se você quiser ter um filho, é só parar de tomar o remédio. E eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, ninguém sabe que eu tô tomando um remédio errado, quanto mais se eu parar de tomar o remédio. Até que os bebês nasceram, né? E aí fez o exame de 1, aí deu negativo. É quando os bebês nasceram, vieram que não era do Renan, mas você já estava grávida. Não. Ainda não? Ainda não. Ah, tá. Eles nasceram, aí fez o exame de DNA. Né, de 1, porque um tava na UTI e o outro pôde... Mas você já estava tentando. Já estava tentando. Só, eu não sei se você sabia, mas pode ocorrer de um bebê ser de um pai e outro bebê ser do outro, quando são placentas diferentes. Eu não sei se você sabia disso. Nunca fiquei sabendo, não sabia disso. Mas... Meu Deus. Acontece isso. E por esse motivo, como fez o exame de um bebê e deu que era negativo, e como a moça tinha tanta certeza que era do Renan, então meu sogro decidiu fazer outro exame dos 2 bebês assim que o outro saísse da UTI. Aí foi que fez o exame dos 2 bebês. Aí com 1 mês saiu o resultado. No mês que saiu o resultado, que deu negativo, Marcos, eu lembro como se fosse hoje, assim. O Renan autorizou uma amiga da minha sogra a pegar o exame, porque foi feito em São Paulo. E eu lembro que ele tava no quarto, ele falou, amor, pronto, é ela, tá me ligando. Agora é hora de saber se são meus ou não. Meu Deus, que sentimento. Que... Nossa, Marcos, eu tava no banheiro e eu falei bem assim pra Deus, Senhor, se for da tua vontade, dessas crianças serem do Renan, que o Senhor venha me dar forças pra arcar com as consequências. Porque eu sou a esposa dele, então eu vou colher junto com ele. Mas se não for dele, eu vou ficar muito feliz, mas seja feita a vontade do Senhor. E eu lembro que ele falou assim, amor, confirmou. Desligou o telefone e falou, confirmou. Ele falou, confirmou que não são meus. Te gelou. Ah, confirmou. Aí naquele momento assim... Não, me gelou quando ele falou confirmou. Segundos parece horas, né? Sim. Tipo assim, veio o sentimento. Sim. Confirmou. Aí eu falei, meu Deus, pronto. É dele. Aí quando eu saí do banheiro, que ele falou assim, amor, confirmou que não são meus. Eu falei, ai, obrigado, Jesus. Eu fiquei muito feliz. Não, como se eu tivesse tirado um saco de 50 quilos das suas costas. Sim. E nessa época, hoje eu sei que a depressão tá muito alta, né? As pessoas conseguem ver os sintomas de depressão. Eu sei que nesse período eu estive em depressão. Hoje eu sei pelos sintomas. Porque eu sempre fui uma pessoa organizada. Gostava de fazer minhas coisas. E... a gente, no início do casamento, quando mudamos para o Pará, moramos com meu sogro e com a minha sogra na época. E, tipo, Marcos, eu não tinha vontade de fazer nada. Você sabe que você, assim, não ter vontade de fazer nada. Eu falava assim, Senhor, eu tô vivendo por viver. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? E aí eu sei que eu estive em depressão nessa época, sabe? Depois que eu soube, que nós soubemos que não era do Renan, no outro mês eu descobri que eu estava grávida. Aí, tipo, pra mim foi uma alegria, né? Mas, mesmo assim, a gente foi criticado por isso. Porque a gente só tinha 6 meses de casado. Então, falou, como vocês arrumaram filho agora?
Vocês nem casaram direito, nem aproveitaram o casamento. Nem curtiram o Nem casamento, nem o curtiram. tempo de solteiro, o tempo de só vocês dois Sim. e tal. Mas a minha necessidade era tão grande de, tipo assim, querer agradar, não preciso ter um filho pra poder agradar, sabe? Por mais que você tivesse maturidade, não tinha como. Uhum. Porque, na verdade, assim, foi um erro? Foi, mas um erro tentando corrigir algo, Sim. né? Tentando justificar algo. Tipo assim, e pela idade que você tinha então, Uhum. né? Mas... Eu queria, assim, eu vejo, assim, olhando lá atrás, eu vejo que eu queria me sentir pertencente, sabe? Como me sentir acolhida, da mesma forma que aquelas crianças foram acolhidas, sabe? E, de uma certa forma, a moça também, né? Foi bem acolhida, bem assistida. Mas, o que acontece? Aí, pra mim, foi, nossa, que benção, agora eu vou ter um filho. E eu comecei a orar, assim, eu abençoe. Assim, agora, Marcos, eu falo que foi imaturidade pela necessidade. Eu pedia muito que fosse um menino. Não porque eu queria um menino, mas porque eram meninos. Você entende? Ah, tá. Entendeu? Olha aí. E aí eu falava, Senhor, abençoe que seja um menino, que seja um menino. Aí quando foi no 3º mês de gestação, faz um exame que é ver a translucência nucal. E essa translucência nucal, a gente viu que tinha alteração. Quando eu levei pra doutora, aí descobrimos que o bebê tinha síndrome de Down. Desde o 3º mês. E era uma menina. Aí já Aí, sabia não que era uma sabia menina? que era uma menina ainda. ainda. Não sabia. É. Aí quando foi no 4º mês, já sabíamos que era uma menina. E a médica pediu pra gente ir fazer uma ultrassom que chama ecocardiograma, para poder ver o coração do bebê. Porque 90% das crianças que têm síndrome de Down têm problema de coração. E foi aí que meu chão desabou. Porque quando foi feito esse exame, descobriu que a Gabi tinha um problema gravíssimo no aí já era coração. uma mulher, você já sabia. Sim. Então, quer dizer, já começa a desmoronar aí. Sim. Né? E além de tudo, síndrome de Down e além de tudo, um problema no coração. Gravíssimo. Que o médico falou assim, que se tivesse suporte pro bebê nascer em São Paulo, se a gente quisesse que nascesse vivo, era para ir para São Paulo. E eu usei muita fé. Eu orava, eu colocava a mão na minha barriga e eu falava assim, Senhor, se o Senhor está provando a minha fé, eu creio que ela vai nascer curada. Eu creio. Se o Senhor quer ver a minha fé, eu creio que minha filha vai nascer curada. E eu cantava para ela, aquela música Aos Olhos do Pai, sabe? Cantava para ela e profetizava. Meu sogro orava, toda a igreja orava, sabe? Até que quando foi no final da gestação, que eu já tinha que mudar de médico, né? Para poder ver com quem iria fazer meu parto. Aí o médico foi e chamou meu esposo e chamou meu sogro. E falou assim, olha, eu conversei com a Bruna e ela tá ciente de que se o bebê nascer aqui no Pará, tem a chance de nascer e morrer devido ao problema de coração. E aí meu sogro me chamou, mesmo com muita fé, ele falou assim, Bruna, você sabe que eu consigo te mandar para São Paulo. Você quer ir para São Paulo? Eu falei, não. Deus vai dar condição da Gabi nascer viva aqui. E eu criei, confiei no Senhor. E quando ela nasceu, ela já nasceu surpreendendo os médicos pelo peso e pelo tamanho. Ela nasceu com 3,170 kg, 47 centímetros, um peso de uma criança normal. Só que teve um detalhe na minha gestação. A partir do momento que a doutora que me atendeu descobriu que ela tinha síndrome de Down, eu não consegui mais marcar pré-natal com essa doutora. Então, assim, eu fiquei uns 3 meses sem passar no médico. Eu só fui mesmo pra ganhar, tipo, a partir do 7º mês. Quando eu fui nesse médico, ele perguntou pra mim se eu tive alguma coisa na gravidez. Eu falei que eu tive infecção urinária. Aí ele falou, Bruna, mas você tratou, tomou antibiótico? Eu falei, não, doutor. Eu só tomei um remédio que ela passou, mas não foi antibiótico. E ele falou, Bruna, sua bebê vai nascer com infecção urinária. Porque tinha que ser tratado na gravidez quando você teve. E como a doutora não passou antibiótico, então sua bebê vai nascer. E foi o que aconteceu. A Gabi nasceu com infecção urinária. Ela ficou internada mais pela infecção do que pelo coração. Quando fez o exame do coração, nela após o nascimento, o diagnóstico que tinha dado após o nascimento foi tão simples em vista do que foi diagnosticado na gravidez, que ela não precisava nascer e já operar. O médico que nos atendeu, ele falou assim que ganhou o dia dele, quando soube do problema dela após o nascimento. Que ela precisava completar 5 quilos para poder fazer cirurgia, que não precisava ser mais necessária. Então, para mim, já foi um grande milagre. Eu falei assim, Senhor, pronto, glória a Deus. Então, o Senhor, né, respondeu as nossas orações e a Gabi vai estar com a gente.
E quando eu esperei que o Senhor recolhesse ela, que foi quando nasceu, ele não recolheu. Então eu tive uma esperança, né? De que o Senhor ia trazer a cura, de que eu ia viver com ela. E aí quando foi Aí, na época, meu sogro foi transferido para o Rio de Janeiro. Nós fomos para o Rio de Janeiro. E quando foi de 3 para 4 meses, ela pegou infecção urinária, novamente. Eu lembro que eu passei o Dia das Mães com ela, num domingo. No outro domingo, eu já estava enterrando ela. Foi muito rápido. Aí eu lembro que, domingo, Dia das Mães, eu liguei para minha mãe desejando Feliz Dia das Mães. E minha mãe falou que tinha comprado a passagem para ir lá me ver. Aí ela ainda falou que era pro final do mês. Eu falei assim, mãe, tá muito longe. Marcos, aí na segunda a Gabi já tava ruim, de febre. Sua mãe já estava lá. Minha mãe não estava. Não? Não. Minha mãe comprou a passagem, mas ela quis fazer uma surpresa pra mim. Então ela não falou, ela falou que era pro final do mês, que tava longe. Ainda eu até questionei, porque ia demorar demais. Mas eu falei, então tá bom, mãe. Na segunda, aí isso foi domingo, Dia das Mães. Na segunda, a Gabi já tava ruim, com febre. Aí levei para o hospital, ficou de observação, viu que ela estava com infecção urinária. Aí a médica passou um antibiótico, só que o antibiótico não fez efeito nenhum. O antibiótico era tão forte que só podia dar uma vez ao dia. E eu fiquei tão preocupada que eu falei, doutora, quando eu der, eu já vou perceber melhor? Ela falou assim, você vai perceber melhor assim que você der, depois de umas 2 horas. A Gabi não teve resultado nenhum com antibiótico. Quando foi na terça-feira, ela já estava urinando pus. Meu Deus. E eu fiquei desesperada. Aí fomos pro médico, levamos ela. E daí ela já ficou internada. Ficou sedada. Aí foi na terça, quarta, quinta, fiquei no hospital. Quando foi sexta-feira, estava lá. Aí o Renan foi lá, ele tinha ido embora. Aí o rapaz da enfermaria me chamou, perguntando por mim, falando que tinha alguém querendo falar comigo lá fora. Na minha cabeça, eu pensei, deve ser o Renan, porque o Renan tinha ido embora com o pai, com a mãe dele. Aí, quando eu chego lá fora, eu dou de cara com a minha mãe. Olha só. Marcos, Deus faz tudo certinho. Ele faz. Mas quando eu vi minha mãe, Marcos, eu não fiquei feliz. Porque eu senti Deus falando assim comigo. Eu mandei sua mãe porque eu vou levar a Gabi. Aquilo ali, pra mim, eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, o que a senhora tá fazendo aqui? Aí minha mãe falou assim, minha filha, lembra que eu te falei que eu comprei a passagem pro final do mês? Foi pra hoje. Ainda bem que Deus me fez comprar no momento que você mais tá precisando de mim. Aí eu falei, amém, mãe. E minha mãe ficou lá aquela noite no hospital. E ficamos lá aquela noite no hospital. No outro dia, ficamos o dia inteiro com a Gabi. A Gabi, ela já estava correspondendo aos medicamentos. No sábado, foi o único dia que ela abriu os olhos. Ela era muito cabeluda, Marcos, e o cabelo dela não caiu. Então, assim, o cabelo dela dava aqui, ó. Olha. Aí as enfermeiras pegaram aquelas ligas de luva e amarraram, assim, 2 chiquinhas. Aí eu perguntei à doutora se eu podia levar os lacinhos dela. Ela falou, pode, mãezinha, pode trazer sim. E eu cantei pra ela e ela foi abrir os olhinhos pra mim. O único dia foi no sábado. Aí eu fiquei tão feliz, falei, nossa, doutora, a Gabi já tá abrindo os olhos. Ela, mãezinha, ela tá correspondendo aos medicamentos e a gente tá diminuindo a sedação dela. Aí eu falei, glória a Deus. Aí foi o único dia que eu não dormi no hospital. Saí de lá umas 8 da noite, fui pra minha casa, meu sogro tava com o propósito de dormir na igreja, aí foi ele, Renan e minha sogra, e eu e minha mãe fomos pra casa. Quando cheguei em casa, eu arrumei o quarto dela todinho, pensando assim, vou receber a Gabi em breve. Arrumei uma bolsa com todas as coisinhas dela, e minha mãe tava na cozinha. Eu passei na cozinha e falei assim, mãe, Deus mandou a senhora aqui porque ele vai levar a Gabi. A minha mãe olhou pra mim e falou assim, Bruna, tá repreendido, cadê aquela menina de fé que você é? Falei, mãe, eu tenho muita fé, tanto é que se dependesse da minha fé, a Gabi tinha nascido curada, mas que seja feita a vontade de Deus. Falei assim pra minha mãe. Passou umas meia hora, me ligam do hospital, falando assim que a Gabi já tinha tido 2 paradas cardíacas, que era pra ir correndo pro hospital. Aí fomos, liguei pro Renan, eles chegaram primeiro, né, porque tava mais perto do hospital. Aí no carro mesmo, a caminho do hospital, meu sogro me liga. E ele falou assim pra mim, Bruna, eu tô com a Gabi no colo. Em fração de segundos, eu pensei assim, pronto, Jesus curou a Gabi. Aí ele falou, Jesus levou a Gabi. Nossa, quando ele falou, Jesus levou a Gabi, Marcos, parece que meu mundo desabou. Parecia que eu tava num pesadelo. Minha mãe, eu falei, mãe, Jesus levou a Gabi, mãe. E minha mãe tentando me abraçar e eu não conseguia receber o abraço da minha mãe. Eu já cheguei no hospital assim, correndo, pensando que ela tava numa sala onde eu tava com ela. Aí quando eu cheguei no quarto onde ela estava, ela já tava no colo do meu sogro, com as mãozinhas amarradas, com algodãozinho no nariz.
Eu segurei ela assim no colo, nos meus braços, e eu chorava e eu falava, Senhor, isso é um pesadelo. Me acorda, Pai, isso é um pesadelo. Isso não tá acontecendo. E assim, um detalhe, foi 2 dias antes do aniversário do Renan. Então não tinha nem clima para comemorar o aniversário dele, sabe? E foi muito uma dor assim que não tem explicação. Mas o que não tem. Mas o que nos conforta é saber que ela tá com Jesus, sabe? Então eu falei assim, Senhor, ela tá melhor do que nós aqui, sem dor, sem sofrimento. E nós precisamos lutar muito aqui nessa terra para estarmos onde ela está. Ela já venceu. E aí, com isso, eu não queria ter mais filhos, sabe? Falei assim, não, ninguém vai substituir a Gabi. Eu ficava com medo de ter filho e... Cria um certo traumazinho, né? Sim. Às vezes até vem com uma depressão, às vezes, Sim. que também atrapalha. Aí eu falava que eu não queria ter. Aí meu sogro e meu esposo falavam, não vai substituir, mas vai amenizar a dor. Então eu oramos muito antes. Eu falei, Senhor, não importa se vier um menino, uma menina, o importante é que venha com saúde, que foi o que faltou na Gabi. E para nossa surpresa, assim, eu decidimos ter, parei de tomar anticoncepcional em 1 mês, no outro mês eu descobri. Já que depois que você perdeu ela, você foi engravidar quanto tempo depois? Com 4 meses. 4 meses? 4 meses. Foi muito rápido. Tanto é que se ela tivesse viva, agora em janeiro, ela iria completar seus 15 anos. Foi muito rápido, assim. E o Gabriel, ele tem 13, né? Ano que vem ele faz 14. Então, se ela tivesse viver, ele estava bem pertinho um do outro. Foi muito rápido. E aí o Senhor nos presenteou, né? Com o Gabriel. Graças a Deus, a gestação foi muito tranquila. Ele nasceu bem saudável, sabe? Glória a Deus. E com isso, nós ficamos acompanhando o meu sogro, né? Onde ele ia. E foram, assim, durante os 7 anos do nosso casamento. E me fala uma coisa. Teve a questão da traição, né, no noivado. Aí teve esse incidente que, na verdade, no final, foi, de certa forma, foi bom, que não era realmente filho do Renan, né? E depois disso, Bruna? Porque, na verdade, isso foi o resultado de uma traição. Sim. A partir desse momento que aconteceu essa traição, acabou, não teve mais. Não, o Renan realmente parou de te trair? Como que foi isso depois? Então, Marcos, no casamento, mesmo onde nós passávamos, sempre tinha conversinhas, sabe? E, tipo assim, que me trazia muita vergonha. E eu falava pra minha mãe, sabe? Eu não tô aguentando mais. Mas, assim, eu criei. Mesmo que aos meus olhos eu não via o milagre, eu cria lá no fundo, que o Senhor um dia ia fazer do meu marido um homem de Deus. E eu profetizava. Ele dormindo do meu lado, eu colocava a mão na cabeça dele. Eu falava assim, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que meu marido vai ser um grande homem de Deus. Um homem temente ao Senhor. Então, assim, teve traição no casamento. Um detalhe também que eu vou ressaltar, só porque eu passei um pouco. Nessa questão que eu falei que a gente não podia contar nada pra ninguém, que eu contei pra minha mãe, tinha um tio meu que ele soube, porque ele trabalha com empreiteira, então ele estava fazendo uma obra nesse ministério, na época, nessa igreja, e ele soube, porque teve burburinho, toda a liderança estava sabendo. Então ele foi na casa da minha mãe e falou pra mim assim, minha sobrinha, tá tudo bem no seu casamento? Eu falei, tio, tá tudo bem, eu não quis falar o que tinha acontecido, né? E com muita insistência, ele ficou me insistindo, eu falei, tio, tá tudo bem, só que ele falou tudo. Entendeu? Ele sabia tudo. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ter que falar com o meu irmão, que foi o que entrou comigo no meu casamento, o que aconteceu. E do jeito que eu tô falando aqui pra você, eu falei pra ele, chorando, eu falei pro meu irmão. Falei, agora meu irmão vai ter que saber da minha boca. Falei, eu preciso falar uma coisa pra você. Aconteceu isso no meu casamento. Você tá me vendo chorar de tristeza, de amargura, de dor. Mas um dia você vai me ver chorar de alegria, porque Deus vai restaurar o meu casamento. E eu lembro que ele falou assim, se você for, você esquece que eu sou seu irmão. Aquilo me doeu. Se você continuar com ele. Sim. A gente tem que entender que pela sua idade e tudo, seu irmão também provavelmente nessa época também era novo, né? Então, às vezes, nós na verdade, se você nem foi se aconselhar com ele, não. Na verdade, você foi desabafar. Sim, né? eu fui dizer. E até por preocupação que ele pudesse
descobriu através de outra pessoa. Isso. Tá, eu vou só aproveitar para falar alguma coisa nesse sentido, Bruna. Uhum. A Bruna, ela não foi pegar conselho com o irmão, ela foi simplesmente desabafar e contar para ele antes que ele soubesse através de outra pessoa. Mas o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: quando você for se aconselhar sobre qualquer problema que você esteja passando, não só no seu casamento, qualquer problema na sua vida, que você procure a pessoa certa, a pessoa que realmente vai te dar o conselho baseado na palavra, Sim. né, Bruna? Que é nosso manual de vida. Sim. Porque a pessoa ela vai ter a maturidade, o discernimento de te dar o conselho certo. Não o conselho, às vezes, que às vezes a gente vai buscar um conselho, a gente quer buscar o conselho que nós já tomamos uma decisão. Sim. Às vezes eu estou decidido de separar e eu vou buscar o conselho de uma pessoa que vai me incentivar a separar. Sim. Então, fiquem atentos a isso, porque nós temos que buscar conselhos de pessoas sábias. Sim. Outra coisa, eu nunca devo buscar um conselho, por exemplo, eu estou pensando em separar e eu vou ligar para um amigo meu ou uma amiga minha que já está separado. Eu vou ligar para uma pessoa que o casamento dela é perfeito. Eu vou ligar para uma pessoa que já está há anos no casamento. Uma pessoa que já tem experiência de vida. Ou às vezes até por uma pessoa que passou por algo parecido com o que eu passei e que venceu. Então eu imagino o seguinte, imagina você hoje, imagina uma pessoa hoje que está passando por esse problema que a Bruna passou, vier pedir um conselho para a Bruna. Qual vai ser o conselho dela? Entendeu? Então, ou eu busco alguém que tenha autoridade para falar daquilo que eu estou passando, para que essa pessoa possa me dar um conselho bom, ou eu vou para pessoas, um pastor, uma pastora, alguém que realmente vai me dar um conselho baseado na palavra. Porque nós temos que pensar o seguinte, se fosse Jesus, o que ele faria? Então fiquem atentos a isso. De repente nós passamos por situações na nossa vida que nós estamos buscando conselho no lugar errado. É verdade. Entendeu? Porque assim, eu lembro, Bruna, quando eu me separei, que eu fui me aconselhar com pessoas que falou assim, pessoas que estavam passando pelo que eu estava passando. Então eu me aconselhei assim com pessoas totalmente erradas. Que a pessoa, não, vem pra cá. Esse mundo aqui é maravilhoso, isso aqui é bom demais, e nós vamos curtir, nós vamos aproveitar e tal, e eu também estou separado e tal. Então, assim, nesse momento você tem que se apegar a pessoas sábias. Sim. Pessoas que têm experiência, pessoas que vão te dar bons conselhos. Sim. E nesse caso foi o que nós não tivemos, né? Aham. Porque nós não fomos discipulados. Nós não fomos, assim, ensinados, olha, vocês têm que orar, vocês têm que, sabe? Não teve esse ensinamento. Então, eu falo que tudo foi o Espírito Santo. Me Até porque, ensinando. assim, os pastores que estavam próximos de vocês, e não tô culpando eles, só tô falando o seguinte, eles eram pais do Renan. Então, assim, sempre que ele fosse dar um conselho, eles iam pensar como pastores, mas também pensar como pai e mãe. Entendeu? Então, então, realmente, é aquele sentimento que você tinha no momento, assim, praticamente você estava sozinha naquele momento. Só que eu entendi que eu não estava sozinha, Isso, né? Que Jesus exatamente. estava comigo a todo tempo. E foi necessário tudo isso acontecer para eu entender isso. Então, aí eu falei com meu irmão isso, né? Sobre a questão de que ele ia me ver chorando de alegria, porque o Senhor ia restaurar meu casamento. Então, quando ele soube, aí toda a minha família soube. Então, toda a minha família ficou contra mim. Teve pessoas que falaram pra minha mãe assim, por que você não busca a Bruna? Se fosse filha minha, eu já tinha ido buscar. Meu Deus. Parece que, assim, não tô falando que mas parece que até o diabo usando essas pessoas para que, olha só. Sim. Hoje, assim, se acontecesse um caso desse, se Deus quiser, está repreendido em nome de Jesus, não vai acontecer. Mas vamos dizer que acontecesse algo com seu filho hoje, uma pessoa... Porque quando a gente fala de filho, a gente está falando de algo, de alguém que a gente ama, assim, de forma extrema. Sim. Né? Que eu posso até comparar pelo amor que Jesus e que Deus tem em nós. Então, vamos dizer que tivesse acontecendo um caso do seu filho. Você daria um conselho para ele se separar? Não, jamais. E com isso,
eu falei com meu irmão e tudo, né? Ressaltando isso. Aí, voltando a esse assunto que eu profetizei, né? Eu falei, um dia você vai me ver chorar de alegria, porque Deus vai restaurar meu casamento. E com isso eu fui embora e fomos pro Pará. Aconteceu toda essa história, a questão da Gabi e tudo. Continuamos acompanhando o meu sogro. Até que aí saímos da casa do meu sogro. E meu esposo ainda continuava, né? Tocando pra ele, que ele sempre foi tecladista. E eu tava num sábado na minha casa e eu recebi uma ligação de um homem. E esse homem falou que meu marido tinha ficado com a mulher dele. E, tipo, só que eu já tava tão calejada com tudo que eu não chorei. Todas as vezes eu chorava, Marcos. Todas as vezes eu falava, como você fez isso comigo? E, sabe, me lamentava. Mas dessa vez eu falei, não, eu não vou chorar. E eu falei, eu não vou contar pra minha mãe. Porque mais uma vez, não vou contar. O Senhor vai me ajudar. Eu vou passar, eu vou vencer, eu vou testemunhar pra minha mãe. E aí eu fui buscar ajuda. Eu falei com ele foi me falou que tinha, né, me traído. E eu fui buscar ajuda na igreja perto da minha casa. E lá tinha um obreiro que ele era solteiro. E eu cheguei assim, obreiro, eu tava com o Gabriel pequenininho, sabe? E eu carreguei ele no colo e fui lá na igreja e falei assim, obreiro, eu preciso conversar com um pastor casado. Porque só um pastor casado vai poder me ajudar. Ele falou assim, olha, tem uma igreja, a mesma, lá na frente, que lá tem pastor casado. Marcos, eu andei 30 minutos, num sol quente, com meu filho dormindo no meu colo. Chego lá na igreja, a igreja fechada. Aí eu falei, meu Deus, não é possível, eu parecia uma louca. Falava, Senhor, não é possível. Batia na porta da igreja e fechada, não tinha ninguém. Aí eu voltei naquela mesma igreja e falei, obreiro, lá não tem ninguém, não tem nenhum pastor, vou conversar com o senhor mesmo. Aí eu fui e contei o que tinha acontecido. Acabei de descobrir uma traição do meu marido e, sabe, contei toda a história. Aí ele foi e me aconselhou. Só que ele falava tanta coisa que eu só queria ajuda pro meu casamento. E ele não tinha o que passar, né? Não tinha experiência, não tinha vivência. Até que eu me assusto, eu tô no banco, assim, conversando com ele lá na frente. E quando eu olho pra trás, quem aparece lá na porta da igreja? O Renan. Olha. Aí o Renan sabia que eu tava lá, porque todas as vezes que eu passava alguma coisa no meu casamento, eu buscava ajuda. Porque eu não podia, não tinha quem me ajudasse perto. Então eu tava buscando ajuda no lugar certo. Isso, e aí eu falava, pastor, me ajuda, porque eu preciso de ajuda no meu casamento. E aí eu falei, lá, obreiro, aquele ali que é meu marido. Aí ele começou a conversar com o Renan, e eu lá sentada, quando eu olho pra trás, eu vi o Renan chorando como uma criança. Como eu nunca vi ele chorando, sabe? Nunca vi Renan chorando daquele jeito. Aí ele me chamou diante do altar daquela igreja. E ele falou assim, amor, eu faço um voto com Deus e com você diante desse altar. E chorando, Marcos, como eu nunca vi. Se um dia eu pensar em te trair, que Deus venha levar a minha vida. Porque eu cansei de te fazer sofrer. Eu cansei de envergonhar o nome de Jesus. Eu cansei de ser a sua decepção, de ser a decepção dos meus pais. Cansei de trazer vergonha. Então, se um dia eu pensar em te trair, que Deus venha levar a minha vida. Só que eu tava tão fechada, tão amargurada, que aquilo entrou no ouvido e saiu no outro. Eu falei, amém. Aí, Marcos, foi uma luta, né? Porque o perdão é muito difícil, né? Ainda mais de uma pessoa que você depositou, entregou, né? Você se entregou. Então... E não era só um perdão. Não. Né? Já eram vários perdões, né? Era uma reincidência. Sim. Então, assim, é como se você falasse assim, ó. Dá pra fazer uma comparação, assim, de um esposo drogado ou de uma pessoa que está viciada na bebida. Da pessoa sair pra trabalhar e voltar bêbado. Sim. E aí você vai, conversa com aquela pessoa, ela te pede uma outra chance. Quando dá na outra semana, volta seu esposo novamente bêbado. Sim. Então, e nós estamos falando de anos, né? Porque quando aconteceu esse fato, já tinha quanto tempo? Ah, não, até que não, né? Porque o seu filho ainda estava de colo, né? Não, ele tinha uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Então, assim, já se passaram, assim, do seu casamento até aí, uns 4 anos, mais ou menos, de casado. Por aí. Você imagina 4 anos. Aí acho que ele já tinha uns 6. Uns 6 anos de casamento. Você imagina, durante 6 anos, perdoa, cai. Sim. Aí chega um ponto que eu falo muito até, assim, de pessoas drogadas, né? Chega um ponto que é desacreditado pela família, desacreditado pelas pessoas. Fala, não, isso aí não tem mais jeito, não.
Sim. Mas aí que vem a questão da fé, né? Isso, embora eu tivesse muita fé, mas eu já estava tão desacreditada que eu falei para Deus assim, Senhor, eu não estou nesse casamento por causa de mim, porque se fosse por mim eu já teria ido embora. O Gabriel é pequeno, né? Ele não vai sentir tanta falta do pai dele. Não é por causa dele, não é por causa do Renan, porque foi a pessoa que mais me decepcionou. Eu tô aqui unicamente pelo voto que eu fiz com o Senhor e por obediência à tua palavra. Então, se o Senhor, será que um dia eu perguntava para Deus, será que um dia eu vou ser feliz no meu casamento? Se isso não acontecer, Pai, que o Senhor me leva. Me leva porque eu tô cansada de viver uma vida fingida, porque a gente vive uma vida de aparência. Exato. Quem olhava para nós pensava, nossa, que casal bonito, mas ninguém sabia do que acontecia. E vocês conviviam dentro da igreja, o Dentro tempo todo da vocês estavam dentro da igreja. Então, assim, imagina você, porque aí assim, você começa a olhar para o seu marido e ter uma visão dele diferente, né? Então, assim, você tá vendo um homem no altar ali, tocando Sim. o teclado, um homem que tá louvando a Deus, e você sabe quem ele é. Exatamente. Por Entendeu? isso que eu falava, Senhor, eu sou adoradora. Sempre foi no chuveiro, Marcos. Adoração, sabe? Aquela que sai da alma, Senhor. Eu não sei o que orar, mas eu vou cantar para o Senhor. Aceita a minha adoração, aceita o meu louvor. E aí, foi, assim, muito difícil, mas eu decidi. Eu busquei ajuda com um pastor conversou com a gente. Ele falou assim, Bruna, você decide perdoar o Renan? Eu falei, sabe quando você tá assim tão calejada? Eu falei, pastor, não tenho o que fazer, eu vou continuar, né? E eu continuei, só que assim, eu vi uma mudança no Renan que eu nunca vi em todos esses anos. Eu acho que a gente já tava com 7 anos de casado. E uma mudança tão grande que eu falei assim, não. Porque ele mudava. Quando eu descobri alguma coisa, ele mudava uma semana, depois voltava. Porque nós não tínhamos diálogo, nós não era aquele casal que tinha diálogo. Parecia dois estranhos dentro de casa. E assim, e a gente vê que ele também não é de conversar muito, né? Não. Ele é a personalidade dele. E aí, ele mudou. Ele começou a me tratar de uma forma que eu nunca vi. Ele me tratava, ele falava assim, amor, você pode falar o que você quiser de mim, você tem toda a razão. Mas me dá só mais uma chance para eu mostrar que eu vou ser esse homem de Deus. Então, assim, só que eu não acreditava, Marcos. Eu falava, isso é ilusão. Até que um dia eu estava na cozinha, fazendo comida, e ele chegou para mim e ele falou assim, amor, imagina eu, daqui tantos anos, continuar essa mesma pessoa. Eu olhei para ele, eu falei assim, eu duvido. Aí ele, duvida? Eu falei, duvido. Só que ele saiu de perto. Se fosse em outro tempo, o Renan ia falar, nossa, mas você não me dá um voto de confiança. Ia falar um monte de coisa. Ele saiu de perto. E nisso que ele saiu de perto, Marcos, eu vi que ele estava, onde nós morávamos, tinham 3 quartos e tinha um quarto. Ele estava nesse quarto, a porta estava fechada. Que eu coloquei meu ouvido, eu vi o Renan orando. Isso eu nunca vi, mesmo dentro da igreja. Eu não via ele tendo essa comunhão. Eu falei, nossa, ele está orando. O Senhor me fez lembrar de Saul e de Davi. E ele falou assim, tá vendo? Ele pecou, mas ele se arrependeu. E se você não se arrepender do seu orgulho, quando eu voltar, você vai para o inferno. Aquilo assim, o Senhor tirou a venda dos meus olhos. Aí eu entendi onde eu errei. Porque eu entendo hoje que para acontecer uma traição no casamento, não é o erro só de quem traiu. Você entende? Eu entendo. Há uma contribuição. Eu sei que eu dei brechas. Eu sei onde eu errei. Então, quando o Senhor falou isso, e tão calejada que eu estava, eu me tornei uma pessoa amargurada. Porque quem tá machucado, machuca as pessoas. Isso. Entendeu? E eu comecei, eu olhava pro meu marido, eu só olhava com maus olhos. Eu não conseguia enxergar o que ele fez de bom pra mim. Eu só enxergava o que fez de ruim, Marcos. E a partir desse momento que o Senhor falou isso comigo, caiu a venda dos meus olhos. E aí eu caí, assim, diante do Senhor, de joelhos, e falei assim, Senhor, não importa o que o meu marido fez comigo. Agora, o que importa é o que eu fiz com o Senhor. Porque as pessoas me veem como a Bruna isso, a Bruna aquilo, mas somente o Senhor sabe como eu estou podre por dentro. Aí eu tive, sabe o que, Marcos, que o Senhor me mostrou? Que eu nunca tinha perdoado meu marido. Nem da questão dos gêmeos. Aí sim, eu tomei a decisão de perdoar. Porque eu fui
confessando para o Senhor todos os meus pecados. Senhor, me perdoe porque eu julguei meu marido, eu julguei fulano, eu olhei com maus olhos, eu achei que eu era melhor, só por eu não ter traído, eu achei que eu era melhor que ele, sabe? E o Senhor, ele só se importa com o coração quebrantado. Verdade. Quando a gente erra e a gente se arrepende de fato, de verdade. E foi isso que meu marido fez, ele se arrependeu. E eu não tinha me arrependido do meu orgulho, sabe? E aí eu comecei a confessar diante do Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor foi trazendo tudo. Cada coisinha que eu errei, Marcos. E aí eu fui confessando diante do Senhor. Aí eu senti um peso sair das minhas costas. E eu falei, Senhor, eu decido perdoar. Peguei uma folha, escrevi o nome das pessoas que meu esposo já teve contato, que me traiu, o nome dele, nome de pessoas próximas que não estiveram comigo nesse momento. E eu levantei essa folha para o céu. E falei para o Senhor assim, Senhor, eu decido perdoar fulano. Eu decido perdoar ciclano. E comecei a falar. Eu decido. E quando vinha aquele pensamento assim, mas olha o que fulano fez com você, sabe? Aquele pensamento maligno, eu falava assim, Senhor, mas se essa pessoa se arrepender e se entregar para o Senhor, ela vai ser salva. E eu não, se eu não perdoar. Então, assim, ao invés de olhar para o que as pessoas fizeram comigo, eu comecei a olhar para o que eu fiz com o Senhor. E que a salvação só dependia de mim, de mais ninguém. E não adianta eu estar a vida inteira dentro da igreja, estar longe de Jesus, né? Bruna, você imagina como as coisas de Deus são maravilhosas. Porque as pessoas, por exemplo, nisso tudo, vamos falar assim, quando você casou, essa menina estava grávida, que parecia ser do Renan. Então, assim, você não buscou nada disso com as suas próprias mãos. Vieram. Então, às vezes, nesse momento, a gente tem o pensamento assim, eu não vou perdoar. Porque eu não fiz nada. Só que engraçado que o perdão, quando a gente perdoa alguém, ele é muito melhor para nós do que para o outro. É libertador. É libertador. Quando você não perdoa alguém, dá a impressão que você é como se você estivesse castigando aquela pessoa. Sim. Não é? Sim. Só que às vezes ela nem sabe mais, ela nem lembra do seu nome. Sim. Ela nem... Entendeu? Tipo assim, vamos imaginar, essa mulher que teve essas 2 crianças. Ela nem sabe que você existe mais, entendeu? Então, assim... E de repente, nós estamos carregando aquilo. Sim. Então, esse perdão é para nós ou é para outra pessoa? Para nós. É para nós. Porque impede até Deus de trabalhar em nossas vidas. Exatamente, porque a pessoa que ela carrega mágoas, a pessoa que tem que perdoar e não perdoa, essa pessoa ela é amarga, ela machuca outras pessoas, como você disse aqui mais um pouquinho anteriormente. Então, o que acontece? E quando você perdoa, você se liberta daquilo, você livra daquilo, entendeu? Já foi falado na nossa igreja, você deve ter visto isso, e em diversos lugares a gente vê, que o perdão ele nos traz até doenças. A mágoa, né? Porque ele chega, já foi provado até cientificamente que a pessoa que carrega muita mágoa, muita falta de perdão, aquela pessoa que carrega aquela angústia dentro dela, isso com o tempo pode virar câncer, pode virar outras doenças. Sim. E sem contar a questão da pessoa viver de forma triste, de viver um passado, porque o passado, ele não nos pertence, ele já acabou, não tem como mudar o passado. Exatamente. Eu tenho como mudar o meu presente. E nem o futuro, às vezes, não tem como mudar. Eu tenho como fazer um presente melhor para que o meu futuro seja melhor. Só que isso quem decide somos nós. Isso. Depois que eu entendi que o perdão é uma decisão. É uma decisão. Eu decidi perdoar. Foi libertador. Exato. Porque eu carreguei um peso 7 anos do nosso casamento. Que não precisava carregar.
Sabe? Só que, assim, eu entendo que tudo foi necessário para que eu aprofundasse meu relacionamento com o Senhor, buscasse intimidade com Ele, que eu amadurecesse, que eu crescesse. Tudo foi necessário. Tudo contribuiu para o propósito do Senhor na minha vida, na nossa vida. Só que eu entendo que, assim, nesse tempo, Marcos, quando a pessoa, ela tá tão magoada, ela quer ver o outro colhendo o que ele plantou em nossas vidas. Com certeza, é como se fosse uma vingança. Exatamente. Exatamente. Aí quer ver o outro colhendo, aí tudo gira em torno dela. Como se ela fosse a vítima de tudo. E era assim que eu me comportava, como se eu fosse a vítima, tipo, nossa, como que pode fazer isso comigo, sabe? Só que depois que eu entendi que Jesus, ele se entregou numa cruz por todos. Independente de quem traiu, de quem mentiu, de quem roubou, foi por todos. E o que ele fez para merecer? Não fez nada. E o que nós fizemos com ele, fazemos com ele, né? E a misericórdia dele nos alcança todos os dias, né? E então, assim, foi libertador. Foi libertador. Eu falei, Jesus, glórias eu te dou, porque foi um peso desnecessário que eu carreguei. Porque enquanto eu estava magoada, eu feria sem perceber. Eu magoava as pessoas sem perceber. E outra coisa, você não deixava o Renan crescer. Exatamente. Porque você, enquanto você carregava ainda as mágoas dos traumas, do que aconteceu, você estava falando para ele que você não acreditava na mudança dele. E quanto isso é ruim. Sim, demais. Porque eu vou te ser sincero que isso pode voltar quando não existe perdão autêntico, verdadeiro, isso pode voltar a acontecer. Porque a pessoa, o diabo, ele vai falar assim, ó, deixa eu te falar, a sua mulher até hoje não acredita em você, não te perdoou. Se você trair ela de novo, não vai dar nada, não. Você acredita, Marcos, que ele falava isso pra mim? Você nunca me perdoou. Eu falava, claro que eu te perdoei. Se eu não tivesse te perdoado, eu não tava com você. Eu teria ido embora pra casa da minha mãe. Sabe? Só que depois do que o Senhor fez, de que eu vi a mudança nele, aí eu entendi assim, Senhor, como que Deus, ele é tão maravilhoso. Eu precisei ver a mudança no meu marido para que o Senhor pudesse me mostrar os meus erros, para que ele pudesse trabalhar em mim. E eu entendi que antes de Deus restaurar um casamento, ele restaura as pessoas. Exato. E depois começa a restauração no casamento, que foi o que aconteceu com a gente. Então, assim, eu comecei a olhar pro meu marido com outros olhos. Porque aqueles maus olhos com que eu olhava ele, só vendo o que ele fez de ruim, depois que eu liberei o perdão verdadeiro, eu comecei a olhar pro passado e não me doer. Porque o perdão é assim, quando a gente sabe que perdoou verdadeiramente, é quando a gente olha pro passado e isso não nos dói, não nos fere. É como testemunho, né? Tem um curso que eu fiz, que ele falou sobre o seguinte. Quando você foca num problema, ele expande, ele fica gigantesco. E às vezes a gente, quando foca num problema e ele fica gigantesco, e falando de pessoas e falando de relacionamento, quando você foca num defeito do seu cônjuge, que ele expande, você esquece todas as outras qualidades. Sim. Você vai foca só naquele defeito. Bruna, olha que legal. Olha como se parecem as mulheres e às vezes os homens. Eu não vou te dizer de homens, que ainda não tive nenhum testemunho desse jeito. Então eu vou falar de mulheres, que eu tive pessoas aqui que foram através das mulheres, pela fé das mulheres, que os homens foram restaurados. E são coisas parecidas com essas características. Perdão, não soltar a mão de Deus, em momento algum, oração, profecia, profetizar na vida dos maridos. Olha para você ver, muito, muito parecido, as três. 2 eram mulheres e homens usuários de droga, pessoas que estavam há anos nas drogas. Inclusive, uma delas, o esposo, ele já tinha saído das drogas, já estava sendo pastor e caiu nas drogas de novo. E ela, machucada por um relacionamento, por uma separação, uma mulher que nasceu num lar cristão,
E ela começou a orar e pedir a Deus o marido. E Deus manda pra quê? Pra ela? Um homem usuário de droga. Nossa. E aí um dia ela clama pra Deus. Deus, eu te pediste um marido, o Senhor me mandasse um drogado? O Senhor me mandasse um homem que usa drogas? Como assim, Deus? Sempre te servi, sempre fui fiel a ti. O Senhor sabe que eu não me separei do meu marido por conta da minha parte, foi por parte dele, por traição. Esperei ele, que ele voltasse, mas eu entendi que ele não voltou, ele se casou com essa outra pessoa. E de repente eu te peço um marido, o Senhor me manda um drogado? Nossa. E aí Deus fala pra ela assim, pois é, eu te mandei ele e é você que vai tirar ele das drogas. Meu Deus. Ele é o seu marido e é você que vai tirar ele das drogas. Quando ela teve aquele entendimento, ela mudou totalmente a forma de agir. Porque ela era uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. Então tá, Deus, então é ele? É, então tá bom, eu aceito. O Senhor mandou ele, né? Então eu aceito. E ela não tinha nenhum tipo de convívio, nunca tinha convivido, mesmo vivendo num lar cristão, de pais pastores. Ela nunca tinha contato com pessoas usuárias de droga. Então aquilo pra ela era novo. Sim. E um belo dia liga pra ela. Ele saiu de casa, não voltou. E ele liga pra ela, ela, amor, que é isso? Eu tô preocupada, o que aconteceu? Aí ele falou assim, amor, caí. Como ela não tinha nenhum tipo de experiência, ela falou assim, caiu? Mas caiu como? Caiu de escada? Caiu do quê? Você machucou muito? Você foi atropelado? Como assim caiu? Nossa. Aí ele falou, não, amor, eu caí. Eu voltei para as drogas. E aí ela pegou e falou para ele, eu tô te esperando aqui em casa. E aí, envergonhado, ele tinha ficado acho que 2 dias fora de casa, tava fedido, sujo, sem dinheiro, com vergonha, porque naquele momento ele já era um pastor, né? Já era um homem de Deus, já conhecia sobre a palavra. E ele volta para casa morrendo de vergonha. Ela também, olha para você ver como é a situação. Todas as pessoas próximas delas foram contra o relacionamento dela. Nossa. Os pais, irmãos, todo mundo se afastaram, os amigos, todos se afastaram. Tipo assim, você quer ficar com esse drogado? Beleza. Então é o seguinte, fica com ele aí, que nós estamos saindo de perto de você. Ela não teve apoio de ninguém. Então você imagina nesse momento qual que é o pensamento de uma pessoa. E se eu errar? E se esse cara realmente não voltar? Sim. E se esse cara nunca deixar, ou se acontecer desse cara, de acontecer algo comigo e as pessoas me apontaram o dedo e falar, tá vendo? Eu te falei. E eu acho que você chegou a pensar nisso também. De pensar assim, nossa, todo mundo tá contra, claro, você teve o apoio da sua mãe, que foi maravilhoso. Foi. Né? Mas e aí? Você fala assim, e aí? Eu acredito nele ou eu acredito nas pessoas que, de certa forma, me amam? É tão forte isso que você está falando, Marcos, que realmente, nessa época, muitas pessoas que conheciam, que estava próximo da gente, do que eu estava vivendo, falavam assim, nossa, se fosse eu já tinha largado, você não merece isso. A minha sogra, ela chegou para mim e ela falou, Bruna, você merece coisa melhor. Porque ela já estava cansada. Porque é a mesma situação do drogado, você concorda? Porque quando a gente fala de situações diferentes, de vícios diferentes, porque são vícios. Dá a impressão de ser algo diferente, não dá? Mas é a mesma coisa, cair novamente. Exatamente. Cair novamente. Então, assim, o diabo, ele é astuto. Ele não quer nos perder. Não. Então, ele sempre vai estar jogando setas, sempre criando oportunidades para que isso... Ele sabe da nossa fraqueza. Sim, e quando ela falou isso, eu fiquei calada. E eu falei assim pra Deus em pensamento, Senhor, ela não sabe o voto que eu fiz com o Senhor. Porque esse voto eu fiz com Deus. Até então eu não tinha falado pra ninguém. Aí as pessoas me taxavam como boba. Você é muito boba. Não, se fosse eu já tinha largado. Eu não aceitava isso. Não, imagina nesse... Aí vamos lá, dá pra falar um monte de coisa. Aí vamos pensar nesse mundo feminista que nós estamos vivendo. Porque, assim, as mulheres estão deixando de se relacionar com homens e começando a se relacionar mulheres com mulheres. Sim.
E por outro lado, as mulheres estão tomando o lugar dos homens. Sim. Que é outra coisa errada. Na Bíblia não existe isso. O homem é o homem, ele tem o papel dele e a mulher tem o papel dela. Sim. Então, assim, o diabo, ele tá desconstruindo algo para justificar isso aí. Porque nós somos humanos, nós somos pecadores. Sim. Nós vamos errar em algum momento. Então, aí, nesse momento, as pessoas vão aproveitar desse momento, desse erro, e vão se apropriar deles nesse sentido. Tá vendo aí? Eu te falei, ó. Esse negócio de homem é tudo vagabundo. E não é assim que funciona. Não é toda mulher que é vagabundo, não é todo homem que é vagabundo. Mas aí, volto a falar da relação de vocês parecida. Então, vamos lá, voltando. Fé, não soltar a mão de Deus, de Jesus, e profetizar. Sim. Profetizar na vida do esposo. Todas fizeram isso. Então, eu estava contando aquela história daquele amigo meu que fez um podcast com a gente aqui, que na hora que ele voltou para casa, ela pegou e fez o quê? Chegou lá e tratou ele na maior educação do mundo. Falou, amor, tá aqui a toalha, tá aqui a roupa, vai lá tomar um banho, que eu vou fazer uma comida pra você. O que ela fez? Ela tratou ele com amor. Ela amou ele de verdade naquele momento. E o amor constrange. Constrange. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, ele tomou banho. Quando ele sentou à mesa, ele desabou a chorar. De entender, assim, o que eu tô fazendo com essa mulher, ela ainda tá me tratando dessa forma. E o que ela fez? Ela colocou a mão sobre a cabeça dele e começou a profetizar na vida dele. Esse homem é o sacerdote da minha casa. Esse homem é um pastor de Deus. Esse homem é um filho de Deus. E começou a profetizar. Olha, glória a Deus. E hoje ela tem do lado dela quem? Um pastor. Um homem, inclusive, hoje que está restaurando, que está tirando pessoas da rua, que é o que faz o projeto do Banho da Dignidade. Entendeu? Então, eu até falei para ele no dia que, falei assim, você passou por uma escola, faculdade, doutorado e mestrado em usuários de droga. Então, assim, Deus não perde nada. Não é aquilo que eu falei no começo. Deus não perde nada. Então, Deus pega os improváveis e faça com que eles, com a experiência que eles têm naquela situação, vá curar outras pessoas. Então, é o mesmo caso da Bruna. A Bruna, a partir do momento, eu tenho certeza disso, que pessoas que ouvirem esse podcast, que virem esse podcast, às vezes, em algum momento, vai atrás da Bruna, para se aconselhar com a Bruna, né? Ou às vezes não ter essa coragem, mas de repente ela vai ser curada simplesmente de ouvir. Porque assim, ó, como que a gente vê a cura real, verdadeira? Em momento algum você chorou. Não você chorou no momento que você estava falando que viu o Renan ajoelhado, orando. Então, realmente, você foi curada. Sim. Verdadeiramente. Entendeu? E Glória isso não vem somente de nós. Vem de Deus. Vem de Deus. Só nele. Exatamente. Só nele que conseguimos essa cura. E quantas vezes, Marcos, eu passando a roupa do Renan, mesmo sabendo das coisas que estavam acontecendo, vinha aquele pensamento assim, passa de qualquer jeito, ele nem merece. Aí sabe o que é você lutar contra as suas vontades? E eu ficava assim, eu tô passando pra Jesus, então vou fazer o meu melhor. Sabe? Quantas vezes eu falava, tipo, aquele pensamento, ele não merece isso, e eu falava, eu tô fazendo pra Jesus. Eu pensava assim, eu não posso chorar por chorar. Eu preciso, todas as vezes que eu for chorar, eu tenho que chorar aos pés de Jesus. Porque eu sei que ali eu tô plantando sementes. Então, eu não desperdiçava as minhas lágrimas, assim, chorar, vou desabafar porque tá doendo. Ai, eu sou coitadinha. Deus tenha pena de mim. Olha aqui, o que fizeram comigo? Eu sou uma mulher boa, não sou pecadora, e olha o que eu tô passando. E Jesus? Pois é, que foi rejeitado, humilhado. O que ele fez? Meu Deus do céu. Entendeu? Sim, com certeza. Nós somos melhores do que ele? Misericórdia. Eu não gosto nem de pensar, porque nós somos tão pequeninos. Nos constrange, né? Sim, o amor dele nos constrange. Verdade. Então, assim, e eu ficava, não. Eu tinha, assim, embora eu tivesse meus momentos de fragilidade, de pensar assim, nossa, por que eu tô passando por isso? Mas eu pensava, eu vou fazer pra Jesus. Eu procurava ocupar minha mente. Então, todos os lugares que nós passamos, eu procurei servir, de alguma forma.
Era no Kids, era em qualquer lugar. Mas eu procurava ocupar minha mente para não ficar dando brecha para vir pensamentos malignos. Então, eu ficava ocupando a minha mente. E eu procurava fazer o meu melhor. Mesmo amargurada, magoada, errava muito em questão de, né, olhar pro meu marido com maus olhos e, às vezes, tratar ele mal, sabe? Por causa da mágoa que estava dentro de mim. Mas eu falava, não, eu preciso fazer meu melhor para Jesus. Preciso fazer meu melhor para Jesus. Eu tinha isso. Eu sei, porque na Bíblia fala, né, que tudo que nós fazemos tem que ser feito como para o Senhor e não para o homem. Então, eu falava, eu tô fazendo para Jesus. Mesmo que as pessoas não estão vendo, mesmo que o meu marido não está vendo, Jesus está vendo. Aí me lembra outra coisa, mais uma característica parecida. A Luana contou aqui no podcast. E é também a mesma situação. Ela era novinha na época. Se engravidou, né? E eu falo assim, das pessoas que Deus nos manda, né? Eu posso falar que são anjos. Sim. Que Deus manda na nossa vida para pegar na nossa mão nesse momento, né? Então, por exemplo, no caso da Luana, ela teve esses anjos, que eram pastores, obreiros, pessoas ali que serviam na igreja. E assim, Deus é tão estratégico que ele manda da forma mais improvável, né? O testemunho dela, eu não sei se você chegou a ouvir, mas é lindo demais. Lindo. Então, assim, aí ela contando que tudo aquilo que ela ouvia e que eles aconselhavam ela a fazer, ela fazia. Então, diz ela que um dia chegou lá na casa dela, e aí ele chegou drogado da rua, e aí chega doido, chega agressivo, né? E diz ela que pegou o óleo de unção, né? E saiu ungindo tudo. Saiu ungindo a casa, foi ungiu as roupas dele, ungiu, ele falou assim, que até a latinha que ele usava, o crack, ela ungiu. Nossa. E diz que ele brabo com ela, mulher, você tá louca, você tá doida? E diz ela que na casa ela morava com o sogro e mais a sogra, e diz que o povo dormindo, e ela orando, e profetizando, e ungindo tudo. Ungindo a roupa dele, ungindo os trem que ele usava pra usar a droga, sabe? Então, assim, você vê que as características são parecidas. Sim. É de não desistir. Sim. Sabe? De não confiar. se entregar. De confiar em Deus e falar assim, ele em nome de Jesus, ele vai ser um... Né? E eles estão vivendo, você está vivendo isso hoje, ela está vivendo isso hoje, né? O pastor William também, mas a pastora Sandra também estão vivendo isso hoje. Então, o quê? Vocês estão colhendo os frutos daquilo que vocês persistiram, daquilo que vocês plantaram, né? Sim. E aí já pensou se todos vocês desistem dos seus maridos? O que teria acontecido? A gente não saberia se essas pessoas estariam vivas hoje. Sim. Né? A minha sogra, a mesma que falou, né? Na época, se fosse eu, teria desistido. Acho que foi uns 3 anos atrás, ela estava na minha casa. E a gente conversando, né? Alinhando umas coisas e ela chorando. Ela falou assim pra mim, Bruna, eu sou tão grata a Deus pela sua vida, mas tão grata a Deus que eu não sei o que seria do meu filho se você tivesse desistido. Olha só. Eu falei pra ela, tudo é sobre Jesus, não é nada sobre mim, é sobre ele, sobre o que ele pode fazer através de nós. Assim, eu profetizei, orei, ungi, sabe? Aproveitava o momento que ele estava dormindo, ungi a cabeça dele. Tem aquele filme Quarto de Guerra? Você já assistiu? Você acredita que eu tava lembrando aquilo agora? Nossa! Porque é um filme até pra gente falar sobre, assim... Muito bom. Ó, se você tá passando por algum problema no seu casamento, um filme que vai te ajudar demais, chama Quarto de Guerra, não é isso? Isso, Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, não, aquele filme é maravilhoso. É aquela mulher... Gente, eu me vi nela. Eu fiz muito isso. Não, imagina aquela senhorinha. A senhorinha é o quê? É um anjo que Deus coloca na vida das pessoas. Sim, e é tão forte aquele filme que aquela senhora, o que ela fez? Ela não... quando a mulher chegou nela e falou assim, nossa, a senhora deve ter sido uma excelente esposa para o seu marido. E ela foi e falou que ela não foi essa esposa que ela queria ser, mas que ela queria ajudar outras mulheres a não ser. Exatamente, a não ser como ela foi.
Então, assim como ela discipulou aquela mulher, ela queria que essa mulher também fizesse. E assim, passando de pessoa em pessoa. Exato. Hoje, Marcos, eu falo assim que muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, Bruna, e desabafa comigo, questão do casamento. E fala assim, Bruna, eu não sei por quê. Eu falo coisa que eu falo com você, não tive coragem de falar pra ninguém. E aí eu peço ao Senhor sabedoria, né, pra poder conversar, mas jamais o meu aconselhamento vai ser Desista. Não. Porque tudo é possível ao que crê. Com certeza. E tem pessoas que falam assim, mas hoje em dia a gente tá vivendo num mundo muito difícil, né, Marcos? Tá. Então tem pessoas, eu já ouvi comentários tipo assim, a mulher só é sábia quando o marido colabora. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala assim, Não a mulher existe isso. é sábia quando o marido colabora. Não. Mulher sábia Bíblia... edifica seu lar. Exatamente. Somente isso. Não tem esse negócio quando o homem não colabora. Tem. Não, porque se fosse baseado no colaboramento da colaboração do marido, era bem mais fácil. Sim, só que... Não é bem assim. Por que o Senhor fala na palavra dele que a mulher sábia edifica a casa? Porque a sabedoria que ele deu foi pra mulher. A mulher consegue enxergar coisas que o homem não enxerga. Por isso que ela é auxiliadora, né? Pra estar mostrando pra ele aquilo que ele não tá enxergando. E da mesma forma que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E hoje eu tenho esse entendimento, porque embora, assim, muitos anos eu fiquei dentro da igreja, a igreja onde nós estávamos tinha uma doutrina diferente, sabe? Que não era certinho com a palavra. E nessa época que eu via que muitas coisas não estavam batendo, eu falava para Deus assim, Senhor, se existe uma igreja que os pastores pregam a palavra e vivem o que pregam, nos coloca nessa igreja. Porque eu quero ser igreja. O Renan falou justamente isso. Vai pra você ver. E aí o Senhor nos colocou na SANS, onde pela primeira vez nós completamos esse ano 16 anos de casados e 20 anos que nos conhecemos. Mas pela primeira vez na vida que fomos discipulados, que temos sido ensinados e discipulados. E aprendido muito. O tanto que o Senhor tem feito em nós, principalmente dentro de nós, nesse curto período que nós estamos na SANS, é muito grande. Esse ano mesmo foi um ano de colheita, de muitas orações, de muitas curas que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu não sabia que eu carregava, através das mesas que a pastora Nayana fez. E, inclusive, Marcos, esse ano foi uma colheita, assim, pra mim, de algo que aconteceu, né, 15 anos atrás, que eu falei pro meu irmão, né, que ele ia me ver chorando de alegria. Por um motivo, assim, do nada, a minha cunhada tinha comprado uma passagem pra ir pra Caldas Novas. Aí minha mãe me falou. Eu falei, nossa, mãe, eu queria tanto ver o Bruno. E conseguimos nos organizar. Eles hoje moram onde? Eles moram em Minas, minha família toda é de Minas. Qual cidade? Belo Horizonte. Longe daqui. Longe. E aí, a minha mãe falou, eu falei, nossa, mãe, que bênção, eu quero ver o Bruno. Só que o Senhor me fez lembrar de algo. Você lembra que você profetizou que um dia seu irmão ia te ver chorando de alegria? Que ele ia ver o que o Senhor fez no seu casamento? Que eu fiz no seu casamento? Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Aí eu falei com o Renan, amor, meu irmão vai estar em Caldas Novas. Aí o Renan, vamos. Embora o Senhor tinha nos dado a oportunidade de 2023 irmos lá, mas não teve a oportunidade do meu irmão conviver com o meu marido, transformado, né? E aí o Senhor foi nos Seu deu... irmão hoje hoje não? Ainda não. Mas eu creio que um dia será em nome de Jesus. Através do exemplo de vocês. Sim, eu creio. E só que assim, muito temente a Deus, sabe, meu irmão? E aí o Renan falou assim pra mim, vamos, amor, vamos. Organizamos nosso horário e tudo. Fomos. Só que eu fui daqui até lá chorando. De gratidão a Deus, porque o Senhor me fez lembrar assim, você lembra que você falou isso? Esse é o momento de você colher. Eu falei pro Renan, amor, grava eu vendo meu irmão. Grava nosso encontro, porque meu irmão nunca veio na minha casa. Desde quando nos casamos, nunca veio. O mais próximo que ele veio foi em Caldas Novas. Quando eu vi meu irmão, eu chorei. Que eu abracei ele. Eu falei assim, Bruno, você lembra que eu te falei que aquele dia que você estava me vendo chorar de tristeza, de dor na minha alma, de sofrimento, e que um dia você ia me ver chorar de alegria? E eu estava chorando, Marcos. Ele falou assim, eu lembro, minha irmã, e hoje eu tô vendo isso.
Olha só. Nossa, Marcos, e foi um dia que o Senhor preparou para ele, eu não precisava falar nada, ele testemunhar o que o Senhor fez. Uhum. Ele ficou admirado. Uhum. Ele ficou admirado. Nossa, Bruno, Renan é um paizão. E saía ele, Renan e Gabriel para ir pra piscina. Coisa que há muitos anos atrás era impossível de acontecer pela raiva que meu irmão tava. Uhum. Eu falei, Jesus, eu preciso tirar uma foto dos 3, sabe? Para testemunhar, eu tirei foto deles. Então, assim, o Senhor me deu essa oportunidade dessa colheita de 15 anos atrás. Exatamente. E foi o ano da colheita, Exato. de muita colheita, glória a Deus espiritualmente, sabe? No meu casamento. Hoje meu marido é um homem de Deus. É o sacerdote do nosso lar, sabe? Amém. Ele é uma bênção. Eu falo que o Senhor me deu muito mais do que eu pedi. Eu só queria, assim, que... Eu falava assim, eu só não quero que ele me traia, mas o Senhor fez além. Porque ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Então, meu marido, ele cuida, ele protege, sabe? Ele é um marido maravilhoso, Marcos. Eu não tenho palavras. Ele ora por mim, sabe? Hoje eu consigo enxergar e respeitar o sacerdócio dele dentro de casa, que pra mim, por ter sido criada sozinha com a minha mãe, então eu pensava que a presença de um pai. Isso, então eu via minha mãe resolvendo tudo, eu achava normal eu resolver tudo, só que hoje eu tenho um marido, sabe? Então, assim, é tão bom ver meu marido resolvendo as coisas, sabe? Ele exercendo o papel dele de sacerdócio, de pegar e orar, de direcionar. Eu só tenho a agradecer a Deus, Marcos, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem nos ensinado, por todas as curas que ele trouxe e tem trazido ao meu coração. E quando eu cheguei na Sans, a pastora Lau, primeira vez que eu vi ela... Hoje. Tá chegando hoje, ô glória! Que saudade, que bênção. A primeira vez que eu vi ela, ela tava na sala do Kids. E eu fui, como de costume, cumprimentar as meninas no Kids. Ela me viu. E ela falou assim pra mim, nossa, você transmite cura. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas eu sei que você transmite cura. Olha. O Senhor tem algo na sua vida através da cura. Aí eu falei, amém. Só que eu pensei assim, meu Deus, mas o Senhor já fez tanto por mim, meu marido é um homem de Deus, eu pensando isso, né? E esse ano, Marcos, foi um ano que o Senhor trouxe muitas curas ao meu coração. Muitas curas, principalmente no meu casamento com questão a bloqueios. Que por mais que eu tinha perdoado, mas sabe quando a pessoa, ela carrega um bloqueio, que ela tipo assim, eu não vou ser assim, porque senão, sabe? Tipo, carrega um bloqueio, um certo bloqueio. Então eu falei, Senhor, isso não é normal. O que tem em mim para ser alinhado? Traga o alinhamento no meu coração, no meu casamento. E toda vez que o Senhor usava a pastora Nayana nas mesas que o Senhor falava comigo, chegava em casa e falava com meu marido. Tive um tempo de mesa com a pastora Luciana, que também trouxe uma cura ao meu coração, uma libertação que eu não imaginava que eu precisava dessa libertação, não sabia nem que eu precisava. E aí, a pastora Luciana foi usada por Deus para trazer isso ao meu coração, que eu cheguei em casa e falei com meu marido, Marcos, quando eu casei com meu marido, eu pensei assim, nossa, um homem de Deus, né, vai ler a Bíblia comigo, esse era o meu sonho, vai ler a Bíblia comigo, vai orar comigo. Quando eu casei, que eu vi que não tinha nada daquilo, eu me senti muito enganada. Decepcionada. Isso, decepcionada. Então, eu carreguei essa decepção, que eu não sabia que eu tinha essa decepção guardadinha lá no fundo, sabe? E aí, no dia que eu conversei com a pastora Luciana, ela falou pra mim assim, Bruna, você vai orar com seu esposo, porque tudo é oração. Então, o Senhor, no momento, vai trazer coisas que você nem imagina, para que haja cura, libertação. Aí eu fui orar com meu esposo. Aí ele orou. Quando ele falou para eu orar, Marcos, eu comecei a orar. Foi uma dor, uma angústia na minha alma tão grande que meu marido nunca me viu chorar daquele jeito. Aquela decepção que estava lá... Estava sendo curada naquele momento. Eu estava sendo curada naquele momento. Daquela decepção que eu carregava muitos anos atrás. Você estava realizando um sonho seu lá atrás. Sim. Você já tinha esquecido dele. Sim. E eu falei assim, não... Eu comecei a chorar. Mas eu senti uma libertação, assim, ó. Saiu aquele peso. Então, esse ano foi muitas colheitas na nossa vida espiritual. Porque a gente acha que colheita só é financeira, né? Quando se fala de colheita, a gente leva tudo pelo lado financeiro. Mas a maior prosperidade que nós temos é a nossa família, né? Sim. É a convivência com as pessoas que nós amamos. Essa é a nossa maior
colheita, é a nossa Sim. maior prosperidade. Bruna, nós estamos finalizando. Então eu quero que você olhe para a câmera e você vai mandar um recado para aquelas mulheres que estão passando pelo que você passou. E que conselho você vai dar para elas? Porque, de repente, tem pessoas nesse momento que estão precisando do seu conselho, estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma direção, de alguém que passou por que elas estão passando nesse momento. Olha, você, minha irmã, filha de Deus, que está aí nos assistindo, eu quero dizer para você que está passando por problemas no seu casamento, com seus filhos, na sua família, não desista. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor, a colheita chega. Não é no nosso tempo, porque tudo é no tempo dele. E às vezes, se ele nos entrega no nosso tempo, nós não estamos preparados para receber. E às vezes é necessário tudo que nós passamos para um propósito, para que ele venha cumprir o propósito dele em nossas vidas. Então, não desista. Entenda que não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam, não importa. O que importa é o que você faz com o Senhor. Você usa, porque o diabo, ele usa daquela situação para tentar nos destruir. Mas o Senhor usa da mesma situação para nos restaurar e para transformar a nossa vida. Não tem essa questão de a mulher sábia e de ficar a casa só se o marido contribui. Não, porque a palavra de Deus não fala isso. O Senhor te entregou uma sabedoria, que é só as mulheres que ele entregou. Ele entregou a nós, ele confiou em nós. Então, peça ao Senhor sabedoria para edificar o seu lar conforme a palavra dele nos ensina. Porque a palavra de Deus fala que a mulher que é casada com um marido incrédulo, sem dizer uma palavra, ela consegue ganhar um marido, sem precisar dizer uma palavra. E quantas vezes eu quis ganhar meu marido, falando para ele, falando. Só que eu entendi que o que nós construímos no secreto com o Senhor, onde ninguém vê, ele está vendo, ele está colhendo e no momento certo nós colheremos os frutos. São sementes que nós plantamos aos pés do Senhor. Então não pense que você está passando por isso por passar, porque tudo tem um propósito. E o Senhor vai usar dessa mesma situação para que o nome dele seja glorificado, porque nada é sobre nós, tudo é sobre ele. E o que ele pode fazer através de nós, alcançar outras vidas. Porque se hoje eu estou aqui compartilhando o meu testemunho com vocês, assim como o meu esposo também esteve, muitos testemunhos também me edificaram. Então não pense assim, ai Senhor, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo com isso. Pense assim, através dessa situação, o meu testemunho vai ser grande. E muitas pessoas vão ser alcançadas para a glória dele. Amém. É isso mesmo, Bruno. Parabéns. Amém. Bruna, muito obrigado. Vocês terem a coragem, né, de se exporem. Mas nós temos a certeza que Deus vai usar esse testemunho de vocês para restaurar muitos casamentos e famílias. Amém. Tá? Obrigado por ter se disponibilizado do tempo de vocês. Amém. A Bruna, gente, ela é... Como que fala? Confeiteira. Confeiteira. Ela faz umas coisas deliciosas, tá? Bolos. Fala alguma coisa rapidinha aí sobre o que é doces, bolo. Eu faço doces, bolos, né? Bolos de aniversário. Só que isso é para um outro podcast, porque tudo é um testemunho, Testemunho, sabe, né? E aonde que encontra a Bruna? Nas redes sociais, até para ver o que a Bruna faz. Sim, então, meu Instagram é @BrunaOliveira Bolos e Cia. Eu faço bolos de aniversário, né, doces, e lá tem um link também do meu WhatsApp. Me siga lá para vocês conhecerem meu trabalho, tá bom? E, Marcos, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, porque estar aqui, na verdade, foi algo que... Na minha cabeça, assim, eu imaginava, tenho certeza que o Senhor já tinha colocado no meu coração que eu estaria em algum lugar testemunhando. Olha. Então, ele preparou esse momento. Quando a Elizabeth me chamou, eu falei assim, e não estava dando certo, eu falei assim, Elizabeth, eu tenho certeza que na agenda do Pai já está marcado. A gente só não sabe o dia. Então, chegou o dia, né? E glória a Ele por tudo. Quero te agradecer por dar a oportunidade a pessoas que nem são conhecidas,
para poder testemunhar o que Jesus fez, para que ele seja conhecido e glorificado, porque tudo é sobre ele. Que Deus abençoe mais e mais vocês, a sua família, a sua casa. Nós amamos Amém. muito vocês. É uma honra muito grande estar aqui, tá? E eu sou muito grata. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, porque Ele é maravilhoso. Tudo é no tempo dele. Com certeza. E nós que somos gratos por esse depoimento lindo. E sempre falo, Bruna, que esse podcast, a intenção dele é justamente trazer pessoas que não têm voz em determinados lugares. Porque, assim, às vezes pessoas ali próximas de vocês da igreja vai, às vezes, um dia ouvir o testemunho de vocês. Mas nós sabemos que a internet, ela tem um poder gigantesco de levar esse testemunho aonde quer que Deus queira que ele chegue. Sim. Então, com certeza, vai chegar em pessoas que estão passando por isso. Então, o propósito do Marcos Cast sempre foi esse. Trazer voz e testemunhos a pessoas que às vezes não vão ter oportunidade, às vezes até de subir num púlpito e dar seu testemunho. Que às vezes não vai ter possibilidade de, ou até coragem de ir ali para a rede social e falar sobre o seu testemunho. Então, a intenção sempre foi essa, sabe? De trazer essa realidade. Porque nós achamos o seguinte, nós achamos que uma pessoa drogada, ela nunca vai conseguir sair disso. Uma pessoa que é alcoólatra nunca vai conseguir deixar a bebida. Uma pessoa que é viciada em pornografia ou até traição, que uma coisa tem a ver com a outra, que ela nunca vai conseguir sair disso. E nós entendemos que tem sim. Tem. Que nós trouxemos vários testemunhos aqui de pessoas que falaram da sua mudança de vida, das suas transformações. Famílias totalmente restauradas, né? E nós sabemos que isso é pelo poder de Jesus. Sim. É Ele que faz. Então, nós temos que ter esse entendimento. Que se nós buscarmos no lugar certo, nós seremos curados. Nossa família será curada. Nossa família será restaurada. Sim. Amém? Amém. Então tá, Bruna. Brigadão. Amém, Marcos. Tá? Amém. E que esse testemunho seu chegue em quem precisa chegar. Amém. Só enfatizando que realmente sozinhos não conseguimos. Mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. E é sobre Ele. E é sobre Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.